Portanto, a ronda 26. A ronda 26 nós não jogámos, foi contra a Hungria. Curiosamente também foi a hora do Portugal-Hungria no Euro. Perdemos 15-4. A 27 foi contra a Turquia, nós também não jogámos. Empatámos contra a Turquia ou ganhámos. Ganhámos por 2 frente à Turquia. E depois a ronda 28 nós já jogámos e jogámos contra a Dinamarca. Perdemos por um ímpe. Bem, portanto, Dinamarca jogou com Chelsea e Christiansen e nós jogámos contra Bield. Bem, nós tínhamos um chip, apesar dos lineups serem 6, nós atraíamos sempre o par fortíssimo da outra equipa. O Dennis Bield é agora jogador da Lavasa, mas costumava jogar com o pai anteriormente, que era o parceiro dele neste torneio. As 3 primeiras mãos foram mãos normais, nós derrotámos sempre os contratos que eles jogaram. Na quarta mão, eles eram 4 copas, a abertura numa copa podia ter 4 cartas. Ele fez Drury, 2 copas era mínimo, 3 copas eram 4 cartas e 4 copas. Bem, o Paulo saiu ao 7 espadas, primeiras, terceiras e quintas, eu joguei a cena. Portanto, ele jogou uma copa para o Valete que fez. E agora jogou um pau que tornou a fazer. Tirou o as de espadas. E o Paulo disse que tinha número par, portanto, ou tem 2 ou 4. Jogou mais uma copa e o Paulo assistiu. Portanto, eu agora já sei que o declarante tem 4 cartas de copas. Número par de espadas. E número par de paus. Portanto, tem par, ímpar. Tem número ímpar de ouros. Portanto, ele tem 2, 4, 3, 4. Ou tem 4, 4, 3, 2. No entanto, pela jogada do pau, que foi para o pau 10 fez, eu já percebi que ele tem 4 cartas de paus, portanto a distribuição dele é 2 espadas, 4 copas, 3 ouros e 4 paus. Portanto, agora jogou uma copa, um pau que o pau tornou a ceder, outro pau que eu baldei a dama de espadas, o pau fez o as, saiu de mão num outro pau, fez o rei e finalmente encartou-me na copa. Portanto, eu nesta posição sei que o declarante tem 3 ouros e uma copa de cada lado. Portanto, eu aqui não podia jogar corte e balda. A única coisa que me servia era o Paulo ter 3 ouros de às 9. Porque se fossem de rei 9 não havia cabido. Ele fazia sempre uma vaza, 2 vasouros e uma copa. Portanto, e nós precisávamos fazer 2 vasas. Portanto, eu tinha que atacar o 8 alquinadores. Mas, portanto... Mas eu aqui confesso que eu aqui senti que o Paulo estava muito distraído e estava a antever o mal todo, portanto ainda refleti um bocado nas minhas hipóteses da Cortibalda. Portanto eu sabia que tinha que jogar o 8 de ouros, mas ainda refleti as hipóteses da Cortibalda, só que Cortibalda ele baldava o ouro da mão e cortava do morto, e agora parece que tem uma adivinha no ouro, mas não tem adivinha, porque se eu tivesse 3 ouros de as, portanto eu estava na cortina com o Dennis, se eu tivesse 3 ouros de as eu teria atacado pequeno ouro, de certeza, não é? Portanto, ele ia jogar sempre para eu ter a damadores e nunca o as. Porque eu com o as de ouro simplesmente derrotava jogando o as de ouro ou pequeno ouro. Portanto, aqui nesta posição, portanto, joguei o 8 de ouros, mas portanto, o Paulo tinha esta configuração e jogou o as de ouros, entregando o contrato. Isto é um erro que isto não, é, tipo, não tem nada a ver com bem ou mal jogado. Isto é uma distração pura, é não contar as vazas do declarante e, portanto, e não, um erro de falta de concentração. Bem, na mão seguinte, passo, o Paulo passou no gol 10-13.
Portanto, eu aqui tinha 16, portanto, eu 3 sem trunfo é complicado de ganhar, portanto, porque o Paulo negou 10-13 balançado. A única partida que eu acho que poderia ganhar era 4 espadas se o Paulo tivesse, se tivéssemos fit, portanto, sobre um ouro eu não gosto de entrar em 2 paus, só com 5 cartas. Marcar um centro com 2 ouros de valete também não me pareceu, portanto, uma espada não corria risco nenhum. O Paulo marcou 2 espadas, passo, portanto passei, não tinha nenhuma esperança de partida. E agora o Denis marcou 3 ouros. Bem, agora aqui a voz de 3 ouros revela uma de duas coisas. Portanto, ou está com parida espadas, por exemplo, com 4 cartas de espadas vis e para aí 3 ouros, e acha que o parceiro, como tem singleton nas espadas, pode ter tipo 5 ouros e então tem um jogo fraco. Portanto, ou ele está muito com parida espadas, com espadas vis e acha que o jogo encaixa, ou então tem 4 cartas de ouros e não quis barrar, mas agora, como nós descobrimos o fit, acha ele, portanto, como acha que nós temos fit de 8 cartas, competiu. Portanto, ou tem pouco jogo com 4 cartas de ouros, para aí uns 4, 5, 6 pontos, ou então está com parida espadas com 3 cartas de ouros. Bem, eu uh, faço estas premissas, portanto, ou pouco jogo ou presunção do nosso fit. Portanto, achei que eles estavam a violar a competição, portanto, saía trunfo para dar o mínimo de vazas possível para reduzir ao máximo os cortes deles. Portanto, ele ainda tinha menos jogo, só tinha 3 pontos. Uh, Bem, aqui esta jogada ele jogou valete paus. Bem, eu não tenho nenhuma razão para mudar o meu flanco. Mesmo se o declarante tiver 4 cartas de copas, tem o jogo espelhado. Se tiver 3 cartas de copas, o Paulo tem 4 cartas de copas e o naipe quarto do morto nem sequer é ameaça. Porque o Paulo há de ter uma copa maior com 9 e, portanto, anula sempre a hipotética balda do morto. Portanto, continuei a jogar de trunfo. Ele jogou o valete de copas que eu fiz. Tem agora não tinha a jogada passiva do Paulo, sabia que o Paulo não tinha o as, tinha o as, perdão. O declarante cortou, destrunfou finalmente. Jogou mais uma copa que o Paulo fez o rei, portanto agora forçámos o adversário no pau, ele cortou e jogou mais 2 copas e demos 2 cabides. Portanto, do outro lado, eles jogaram 3 sem trunfo, com 16 enfrenta 8 e levaram um cabide. Portanto, ganhamos 8 impes. Bem, na mão seguinte, também, portanto, o Paulo abriu um pau que era 12-14 balançado ou natural com paus. O Paulo marcou uma copa que eram espadas. Eu marquei um centro que eram 2 cartas de espadas. E o Paulo marcou 2 copas que eram muitas mãos, mas nos quais sai novos em 2 ou 4 espadas. Bem, isto o Paulo só tinha um ponto, portanto, uh, eu portanto, eu assumia logo que eles ganhavam partida. Portanto, 3 sem trunfo em princípio eles ganhariam. Portanto, eu aqui tinha que minimizar ao máximo os cabides. Portanto, eu se cortar do morto e jogar, portanto, se der 3 copas e um pau, eu em princípio vou dar 3 vazas a copas, vou dar uma vaza a paus e, portanto, se o as de paus estiver colocado, uh, tenho na dama de paus para baldar a quarta copa, portanto, eu preciso de acertar a espada. Por outro lado, começar já a cortar ficava só com 6 trunfos, agora mesmo uh, com as espadas 3-1. O adversário ia jogar outro ouro e depois eu se continuasse com o meu plano de cortar, portanto ficava só já com 4 trunfos e depois eu jogava a espada para fora, ficava só com 3, ele jogava mais um ouro, eu cortava, ficava só com 2, tinha que tirar o último trunfo e não tinha sequer apurado nem as copas nem os paus. Portanto, achei que o melhor era minimizar e jogar para levar um cabido, até porque nesta altura do campeonato eu não sequer tinha a certeza de como é que ia jogar as espadas. Ia jogar o valete de espadas a correr ou espada para o rei. A espada para o rei era ligeiramente superior, porque a dama de espadas à terceira eu não apanho e a dama de espadas checa. Portanto, se o oeste tiver 3 espadas de dama e tiver o as de espadas checa em este,
eu dou a mesma duas, ao passo que se este tiver a dama seca, eu só dou uma, portanto, o manejo correto era a espada para o rei, mas ainda assim, se eu chegar à conclusão que ou oeste mostraram muitos pontos, depois eu jogo isso consoante acho que ou oeste seja o strong side ou oeste o strong side, em termos de pontos. Portanto, optei por Baldar, a quarta copa. Aqui eu se calhar não tive. Eu se calhar a balda mais técnica era a balda ao pau. Porque ele assim nunca vai achar que eu tenho rei dama de paus. E pode jogar, por exemplo, um pau-pau ou logo um pau. Porque tem medo das 4 copas de 10. E depois eu aí posso utilizar duas baldas de paus para baldar duas copas. E só dá duas cartas de copa. Portanto, eu esta balda de copa tipo foi. Eu só depois agora a frio é que acho que a balda do pau era ligeiramente superior porque a copa não me serve nada porque se o Oeste tiver duas figuras é tudo igual, se o Oeste tiver tipo figura e valete ataca com o valete e se o valete tiver em esta não tenho hipótese. Portanto, bem, eles jogaram uma copa, tiraram as três voltas de copas, em que este já mostrou as valete copas e o as dores. Portanto, eu agora cortei e joguei uma espada para o rei e acertei. Uh, Curiosamente, nesta mão eu acho que os nossos parceiros de equipa também não jogaram 3 centro 1, jogaram 4 ouros mais um. Uh, de facto, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, jogou só para aí 30%. É difícil entrar no leilão, sobretudo sobre a abertura num ouro. É um ouro, passo uma espada, passo um centro 1, passo duas espadas, passo, passo, passo. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobre a abertura num pau. Passo uma espada, passo um centrão, passo duas copas, passo duas espadas, passo, passo. Agora aqui já poderia ter dobrado, mas felizmente optou por não fazer. Portanto, na mão seguinte, bem, a mão seguinte eu abri num centro 1, 12-14, com apenas 11, mas como tinha naipe de espadas, uh, optei por abrir. Não é muito o nosso estilo, mas abri. Bem, este dobrou, que era 13 ou mais, o Paulo redobrou, que era a intenção de punir. Dois paus era uma fuga, eu dobrei a dizer que tinha duas ou três cartas. Passo, passo, redobrou SOS, passo, dois ouros. O Paulo dobrou a dizer que tinha duas ou três cartas. Redobra outra vez SOS, portanto agora aqui a mão do Oeste deve ser, teoricamente deve ser um 4-4 rico, por estas fugas todas. Uh, e passo duas espadas. Passo do Paulo, que era uma carta ou quatro, passo. E aqui, como isto era tudo forcing, o Paulo tinha uma mão ilimitada com 11 ou mais pontos, eu não podia passar. Achei que estava muito mínimo para marcar dois centro-1. Achei que a nossa melhor aposta era ficarmos à defesa, portanto dobrei, o Paulo transformou e saiu ao rei de espadas. O morto era assustador, eram 5-4 e concentrado, portanto apesar de ter pouco jogo era concentrado. Bem, com a saída eu já fiquei a saber que o declarante tem três espadas das ideias, portanto isto agora já está mesmo no limite. Uh, Portanto, rei de copas As, o Paulo entrou com As portanto eu da distribuição do declarante sei que o declarante tem uh, mais espadas que copas, portanto tem três espadas e duas copas em princípio, e portanto nos menores ou tem 4-4 ou tem 5 paus e 3 ouros. Uh, Porque o Paulo dobrou dois ouros a dizer que tinha duas ou três cartas, portanto o declarante tem ou deve ter ou 3 ou 4. Bem, portanto aqui no ouro eu joguei o Rei de Ouros porque, portanto, se o Paulo tivesse a atacar com 3 de 10, tipo 10 cena 7 ou 10 8 cena, uh, eu sabia que nós tínhamos que tirar agora pelo menos dois vasos de ouros para dar o cabide. Portanto, agora se o declarante fizesse o as de ouros e eu agora entrasse em mão mais tarde numa espada ou numa copa, ia jogar pequeno ouro à espera que o declarante falhasse a posição do ouro. Mas o declarante cedeu, portanto eu aí percebi que o Paulo tinha o valete ou o as, joguei outro ouro,
e finalmente outro ouro. Portanto, agora o Paulo confirmou-me que tinha 5 cartas de copas. Uh, Jogou o pau. Uh, Bem, aqui como só tinha mostrado Rei de Amadores e a Dama de Espadas no máximo, eu sabia que se jogasse o As de Paus entregava o contrato, porque ele devia ter Rei Valete e, e assim ia ficar com o pau para baldar a Copa do Morto. Porque se ele não conseguir baldar a Copa do Morto e cortar a Copa na mão, portanto, corta a Copa na mão, o 10 de espadas eu cedo e ele agora não tem entradas no morto sem promover o 8 de espadas. Por outro lado, eu sabia que se, se não entrasse no as de paus ele ia jogar para o rei certamente. E depois ia ser rei de paus, pau cortado, copa cortada. E isso é que eu não pensei até ao fim porque, portanto, apesar dele ter a obrigação de acertar, ele podia falhar. E eu não perdia nenhuma vaza com isso. Só que eu achei que ele podia ganhar vaza a mais, por isso é que não arrisquei. Mas de facto não podia ganhar vaza a mais. Acho eu. Portanto, previous. Pois não podia, portanto eu devia ter jogado pequeno pau, porque se eu a jogar o As, ele não tem nunca, já não tem cartas vermelhas. E se eu jogasse pequeno, ele podia falhar, mas obviamente que ele ia acertar, não é? Porque eu abri 12-14, ainda tinha mostrado Rei de Amadores e a Dama de Espada. Mas de qualquer das formas eu devia ter jogado pequeno. Bem, e depois ainda joguei o pau, que ele baldou a copa e jogou o 10 de espadas. Que tabulou, porque eu agora não consigo fazer nada. Portanto, na mão seguinte o pau passou de mão. eh, o Dennis também passou, portanto, duas espadas em terceira posição, que era mais wide range. Segunda folha de convenções, passo, passo. Paulo dobrou de chamada, passo. Bem, eu marquei 2 sem trunfo, que era to play, is to play. Eu tinha. Bem, eu queria descobrir, era um fit de 7 cartas, ou, mas de preferência ouros ou copas, porque os meus paus eram muito maus, portanto eu ia marcar 3 ouros. E se o Paulo tivesse, por exemplo, 3 ouros e 4 copas, corrigiria para 3 copas, portanto eu garantia sempre o fit de 7 cartas. E se o Paulo não corrigisse para 3 paus, corrigisse para 3 ouros ou 3 copas, eu estava ainda mais encantado da vida. Bem, o Paulo marcou 3 paus, eu marquei 3 ouros, só que agora o build competiu em 3 espadas, passo, passo. Bem, eu aqui tinha uma vaza a espadas garantida, duas vazas a copa, dois ases garantidos, 3 vazas. De amadores, dependendo de onde aparecesse o rei. Pá, achei que esta competição era muito arriscada dele, né? Porque até o parceiro podia estar a abrir muito mais fraco. Optei por dobrar punitivo, mas o Paulo incompreensivelmente tirou-me o dobro para 4 copas. Uh, Bem, agora o Oeste saiu rapidamente ao Paulo, parecia mesmo que era Singleton. Portanto, agora o Paulo jogou Copa para o As, apareceu o 9 e Copa. Bem, neste momento o Paulo sabe que o As de Espada está dentro, ou por outra deve estar dentro, e ele, como precisa do Rei de Ouros dentro, uh, precisa do Rei de Ouros dentro, portanto, em princípio, o Rei de Copas está. O Rei de Copas está em este, portanto, é de jogar Copa para a Dama, uh, por todos os motivos e mais algum, não é? E até porque este dois singletons não teria certamente e, e também não ia sair debaixo de nenhuma figura a pau, portanto está mais ou menos tudo visto. Ele teria que jogar Copa para a Dama, mas ele jogou Copa em branco e perdeu para o Valete. Portanto, levou um cabide mesmo. Mas, portanto, aqui eu acho que o maior erro foi o leilão. Uh, Portanto, nós dávamos uma, duas, três, quatro, cinco, dávamos dois cabides à cabeça que era 300 e acabámos a jogar um contrato de 4 copas ridículo, que dependia do Rei de Ouros na passagem de acertar a copa e o Rei de Ouros estava na passagem e acertar a copa também não era tarefa muito difícil, mas o Paulo acabou por falhar, portanto, um cabide e mais uma hipótese de ganharmos uh, alguns impes. Aqui tira uma mão fora de ordem. Esta mão foi curiosíssima. Uh, Portanto, eu abri num pau que era 12-14 balançado ou natural com paus. Uma espada de intervenção. O pau marcou 3 ouros, que era ouros e copas. 5-5, limitado a 11 pontos. O Oeste competiu em 3 espadas e eu marquei 4 copas. Um morto é 10 pontos, com chicana às espadas, o que é muito estranho, porque eles têm 10 espadas em linha e não competiram em 4 espadas. Portanto,
sugere para já ou os naipes estão todos 3-2 e eles têm tipo 5-3-3-2 em frente a 5-3-3-2, que é perfeitamente plausível, ou então eh, um deles está muito curto a copas e o outro está muito comprido e não competiram porque acham que podem derrotar o contrato. Portanto, bem, eu cortei a copa, passei o ouro, veio outra copa que eu cortei e agora passei mais uma vez o ouro, desbloqueei o ouro, perdão, para finalmente cortar a espada, portanto, e encontrava-me nesta posição. Bem, nesta posição dei uma vaza e tenho aqui o morto, portanto, se eu jogar, se as copas estiverem 3-2, o carteio correto é copa para o rei, copa para o as, deixa a copa que falta de fora e jogo 3 voltas de ouros, independentemente do que eles façam. Uh, Depois jogo as e rei de paus, portanto 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ou 11 vazas, garantidamente. Portanto, com as copas 3-2. No entanto, portanto, eu joguei dessa forma. Joguei a copa para o rei, apareceu o valete, a copa para o as, as copas estavam 4-1 e portanto agora ainda precisava que o oeste tivesse 3 paus de dama, mas só tinha 2 de dama e ele vem um cabide. Voltando a esta posição, eu esta posição final joguei mal. Portanto, a seguir a cortar a espada, portanto, nesta matriz final de 8 cartas, havia uma linha a 100% que eu não vi para as copas 4-1 ou 3-2, que era tirar o as de copas do morto, aconteça o que acontecer, portanto, e jogar o valete de ouros. Porquê? Portanto, agora sobram 3 cartas de copas na defesa, jogo o valete de ouros. Se, uh, portanto, se as copas tiverem 3-2 e cortar com o segundo trunfo, portanto, eu baldo um pau, fico só com 4 cartas de paus. Agora, se o adversário jogar corte e balda, eu corto do morto, baldo da mão, jogo mais um ouro onde baldo um pau e tabelo. Dou mais 2 trunfos. Dou mais um trunfo, perdão. Portanto, agora jogo o ouro, agora o adversário que tem 2 trunfos neste momento corta e depois eu tabelo. Se cortar o lado dos 3 trunfos, também não tem carteio, não é? Porque corto, uh, fica um trunfo em frente de um trunfo, tabelo. Portanto, agora corta as de copas e agora joga o valete de ouros e corta o lado dos 2 trunfos, mas não joga corte e balda. Se não joga corte e balda, tem que jogar pau. No caso de jogar paus, dá uma passagem para qualquer um dos lados, portanto também tabela. Uh, por fim, se o adversário cortar com 4 trunfos de dama valete, portanto com 4 trunfos de dama valete, só já tem 3, corta só fica com 2. Portanto, o único caso em que eu não ganhava direto era com 4 trunfos da valete, mas ainda assim uh, ele depois saía de mão no dama de trunfo, eu fazia e agora, portanto, passava ao pau para o lado contrário quem tinha os 4 trunfos e também era praticamente a 100% porque já tinha vestido 2 cartas de ouros e tinha 5 cartas de espadas. Portanto, tipo, esta posição final eu fui preguiçoso, não vi, não foi preguiçoso, eu não vi, foi tecnicamente, mas foi tecnicamente mal jogado porque a melhor linha era de facto jogar as de copas e valete de ouros e portanto eu joguei preguiçosamente Copa para o Rei, Copa para o As para ganhar com as Copas 3-2, mas de facto as Copas 3-2 era a 100% e neste caso eu só garantia ganhar com quase todas as Copas 4-1 porque jogo, portanto neste caso cortava, jogava o As de Copas, aparecia uma das figuras, portanto no caso em este não há carteio porque agora jogo o Valete de Ouros, baldo pau, 10 de Ouros, quando o adversário cortar portanto, quando o adversário cortar, eu. Uh, portanto, quando o adversário cortar, eu
É a segunda. Como é que eu já tinha visto isto? Tanto. Começar a cortar de lá. Eu baldo. Um pau. E agora, se ele jogar trunfo, eu tabelo. Se ele jogar corte e balde, eu baldo, exatamente. Baldo o último pau e corto com 9 de copas. E fico outra vez a dominar a mão com os dois trunfos. Jogo mais um ouro e baldo mais um pau e dou-lhe só dois trunfos. Portanto, e quando for esta ter 4 cartas de copas, agora corta. Fica com 3 de figura. Perdão, com 2 de figura. Se jogar trunfo, abdica da vaza. Exato, portanto é isso. Se não jogar trunfo e jogar corte e balde, eu corto do morto e jogo o último ouro para baldar o quarto ouro para baldar o terceiro pau. Ele corta e tabela. Portanto, aqui tecnicamente joguei fraco. Só vi a posição das copas 3-2, mas com as copas 3-2 ganhava. Portanto, só tinha que acumular mais com algumas combinações 4-1 que de facto não vi. E portanto, na mão 16, portanto, foi um pau que era nesta posição 14, 16 balançado ou natural com paus, um ouro, o pau dobrou que eram 5 ou mais copas, 2 ouros e eu agora marquei 3 copas, que era tipo, em princípio 14, 15 pontos, mas também podia marcar. Portanto, eu tinha desbalançado e tinha bom jogo. Se tivesse mau jogo, tinha que marcar 2 copas. Uh, portanto, marquei 3 copas e o Paulo marcou 4 e portanto o Paulo só tinha 7 pontos, mas a mão encaixava muito bem. Portanto, saí da ouros, cortei o segundo ouro e uma espada para o rei, cortei o quarto ouro, joguei este copa e copa, uh, joguei este copa e copa e portanto se as copas tivessem 3-1, portanto eu agora uh, eu portanto agora se as copas tivessem 3-1 eu dava 2 copas e um ouro. E agora precisava ou de um squeeze ou da passagem a espadas. Portanto, ia analisar, mas como as copas estavam 3-2, agora cortei, baldei o pau e jogaste espada e espada cortada. Se não aparecesse a dama de espadas, agora ia tirar o último trunfo e baldar o pau e ganhava quando os quartos paus estivessem com 4 espadas ou quando a dama de espadas aparecesse à terceira, que foi o caso. Resumindo e concluindo, mais uma vez empatámos o encontro com 12 impos de oferta, aquela desconcentração a 3 cartas do fim, e depois o parcial dobrado, mais 11 impos. Bem, nesta também esqueci-me de falar também de. Ups, não estou a conseguir abrir, não sei porquê. Vou tentar mais uma vez. Uh, Nesta mão o Paulo tinha valores submínimos para redobrar, porque só tinha. Portanto, o rei de espadas chega, 5 copas dá 7, valete de ouros 8, é dama de paus 10. E, portanto, era muito melhor ter marcado 2 copas que era natural e depois sobre a competição do adversário em 2 espadas dobrar. Porque ainda por cima ele não tem nenhuma esperança de partida e era um leilão muito mais sólido, marcava a sua distribuição toda e os seus pontos e eu nesse leilão ia ser 2 copas de facto 2 espadas, passo, dobro, passo, 2 sem trunfo, passo e não tínhamos oferecido estupidamente estes sons ímpios. Depois, nesta mão perdemos 4, devíamos ter ganho 5 ou 7, consoante ele acertasse ou não. E, e nesta mão, e naquela mão que eu estava a falar, que perdi as 4 copas. Está aqui. Também não consigo abrir. O adversário jogou 5 copas e também perdeu. Portanto, aqui também desperdiçámos bastante.